Opa, e aí, tudo bem? Eu vim gravar esse vídeo aqui hoje para fazer basicamente um vídeo resposta. Não exatamente um vídeo resposta, mas um vídeo complemento a esse vídeo aqui do Bruno Fraga, não use VPN para a privacidade, já que VPN é um assunto que está ficando muito comum no Brasil, devido à ameaça de bloqueio de site ou perseguição, digamos, por posts políticos, dependendo do seu lado político. Mas enfim, esse é um vídeo bom, interessante, porém tem alguns detalhes que eu acho importante adicionar aqui, então eu vou fazer no estilo React. E você alguma vez já viu uma empresa, alguém, promover um produto que promete de forma mágica te deixar anônimo na internet? Te deixar protegido, escondido? Que promete proteger tudo que você faz e acessa na rede, sem deixar ninguém saber que você está acessando aquilo? Inclusive, alguns dizem que essa é a única solução contra hackers. E por causa de uma criptografia de ponta a ponta, Isso tudo é papo de gente bem leiga ficar falando que a VPN é a solução contra hackers. Solução contra hackers geralmente é você ter uma senha forte pra caramba e o sistema que você está usando ser seguro. Então, se você criar conta num site que foi mal feito, que tem uma vulnerabilidade óbvia no banco de dados, ou uma forma de você acessar ali o site, ou pior, que armazena a sua senha no banco de dados sem estar de forma criptografada, porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas a maioria dos sites, quando você vai lá, tipo, vou, sei lá, deixa eu abrir aqui um editor de texto. Vou criar aqui uma conta, vou botar o meu usuário Aquasp e minha senha vai ser Aquasp123. Legal, criei a conta no site aqui, digamos, no google.com. O google.com vai armazenar no banco de dados, pode armazenar meu usuário, beleza, Aquasp, vai armazenar assim. E minha senha não vai ficar assim, senha isso aqui. Isso aqui é bem seguro. Por quê? Porque caso alguém invada o banco de dados do Google, a minha senha vai vazar. E eu posso usar essa senha para mais serviços. Óbvio que isso não é recomendado, mas eu sei que muita gente faz por questão de conveniência e por não ter um jeito muito prático de gerenciar várias senhas de vários lugares. Então, o que que é idealmente feito? Tem várias bibliotecas hoje em dia de criptografia que um programa vai lá, um código vai lá basicamente e transforma essa senha sua aqui num hash. Por exemplo, sei lá, obviamente não é assim, né? Mas é uma longa sequência de caracteres. E essa longa sequência de caracteres basicamente é a sua senha. Então, só que isso aqui é uma criptografia geralmente de um caminho só. Ou seja, você não pode usar o hash para poder achar a senha original. Então, com esse hash aqui, eu não sei se eu tentar destransformar ele, eu não consigo encontrar a senha original. Mas com a senha original, eu transformo ela e verifico se no banco de dados, quando ela é transformada, ela bate com o hash. Se ela bater, então a senha do usuário está correta. Se não bater, não está correta. Então, isso é uma coisa que protege bastante contra hackers. Então, o que é mais recomendado para te proteger contra hackers? Tente usar sites seguros. Se você não confia no site, use uma senha única para o site. Você pode usar um gerenciador de senhas, tem vários bons. Você pode usar Bitwarden, pode usar NordPass, se você quiser usar alguma coisa aí, inclusive da NordVPN que ele vai falar mais pra frente, que eu achei que foi um pouquinho injustiçado nesse vídeo, mas beleza. E, enfim, você pode usar vários gerenciadores de senha. Não usar o mesmo e-mail para tudo também é bom, para você evitar de comprometer seu e-mail. Você pode usar e-mail alias, caso você não conheça o conceito, é basicamente um e-mail que é totalmente diferente do seu, só que vai chegar na sua caixa de e-mail principal, mas você não está expondo o seu e-mail principal. Depois eu dou mais exemplos. Enfim, vamos continuar aqui, senão vai demorar muito. ninguém consegue te rastrear ou te atacar. Você já viu isso em algum lugar? Sinto lhe informar, tá? Mas muito disso é mentira. VPN não apaga os seus rastros na internet. VPN não te deixa anônimo. VPN não te deixa à prova de invasões. VPN nem mesmo esconde o que você acessa. E se você, igual me Isso aqui é muito relativo, nem mesmo esconde o que você acessa. Esconde para quem? Para VPN? Geralmente não, porque a VPN, se ela quiser, ela vai conseguir acessar ali os domínios que você está vendo. Por isso que é importante você pegar uma VPN que é confiável, que já tem anos no mercado, que já foi auditada, que é uma auditoria séria. Você contratar uma empresa de segurança que vai lá e vai verificar como é que é feito o seu código, vai verificar se você realmente não deixa log, se você está armazenando aquilo, se você está vendendo os dados, se você está fazendo sei lá o quê. Então, uma VPN vai esconder o que você acessa da operadora? Absolutamente. Sua operadora de rede, digamos, eu vou bloquear aqui o facebook.com, não quero que acesse o facebook.com. E aí, se você acessa pela VPN, tudo que você acessar pela VPN, não só o facebook.com, não vai dar para a operadora saber que sites você acessou mais na rede. Então, você pode estar acessando o Facebook, o Google, o YouTube, pode acessar o que você quiser, que para a sua operadora não vai dar para ver. Isso é bastante importante porque eu não sei se aqui no Brasil é comum, mas nos Estados Unidos e em alguns outros países existem vários casos de operadoras que vendem sim os dados. Então, tipo, você tem lá o seu nome,
que você contratou sua operadora de rede, né? Que seria equivalente aqui no Brasil a Claro, a Vivo, a Oi, que oferecem fibra ótica, essa banda larga, etc. Então você contratou ela e lá tem o seu nome no contrato e lá em certas empresas eles podem fazer uma associação, tipo, tal pessoa gosta bastante de acessar o site XYZ. Obviamente eles não conseguem ver tipo a senha que você manda, o e-mail, etc. Mas eles conseguem saber o site que você acessa. Porém, VPN não é a única forma de você se proteger da sua operadora. Você também pode fazer isso aqui. Não precisa ser no Brave, pode ser até num navegador não muito privado como o Google Chrome. Mas você pode vir aqui e usar uma tecnologia chamada DNS over HTTP. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Aqui em Security. Aqui ó. Security DNS. Se você ligar isso aqui, você vai fazer mais difícil para o pessoal que tem acesso ao seu Internet Traffic, no caso a operadora, saber qual sites você está acessando. Se você usar o OS Default, é mais provável que você ainda esteja expondo para sua operadora. Por quê? Porque o OS Default vai pegar se você não mudou do seu sistema operacional, vai pegar do roteador. E o roteador geralmente é configurado pela sua empresa de internet. E a sua empresa de internet configura o DNS próprio. Às vezes ela configura do Google, mas ela costuma configurar o DNS próprio. Então aqui você pode trocar o seu provedor de DNS. Você pode trocar, por exemplo, para o NextDNS. Inclusive, só isso aqui, só essa técnica boba aqui, você reinicia o navegador, tal, para garantir que trocou o mesmo DNS, geralmente já é suficiente para você burlar alguns bloqueios. Às vezes você está num lugar público que o pessoal bloqueia um site, o YouTube está bloqueado, por exemplo, Wi-Fi de escola pública. Está bloqueado o YouTube aqui. Você troca o DNS e magicamente o YouTube começa a funcionar. Por quê? Porque basicamente tem muito bloqueio que é feito por DNS, que o cara configura no roteador um DNS e esse DNS ele manda negar, por exemplo, o youtube.com ou qualquer domínio relacionado ao YouTube. Então, de você trocar o DNS, você já bula um tipo de bloqueio e você já melhora bastante sua privacidade em relação à operadora. Milhões de pessoas pagam uma VPN e usam o serviço acreditando cegamente que está anônimo, que está protegido. Eu sinto muito em te informar que você não está anônimo e seguro como você achava. Mesmo que você use VPN, é possível descobrir quem você é, onde você está e quais sites você acessou. E não importa em quantos servidores de VPN você se conecte. Até porque as empresas de VPN compartilham servidores e possuem conexões bem questionáveis. E nesse vídeo eu quero te mostrar a verdade sobre VPNs. Te passar o conhecimento para você tomar suas próprias decisões, usar ou não VPN. Já se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo também. E para me ajudar no experimento social que estou fazendo aqui no YouTube, escreve nos comentários agora, aqui embaixo do vídeo, a palavra Vou dar uma aceleradinha. E mais pra frente, só para garantir que a gente, porque ele tá demorando um pouquinho, né, falando de comentário, enfim. eu vou explicar no canal aqui que experimento foi esse, qual foi o resultado dele. É isso aí, bora começar então o nosso vídeo. O que é uma VPN? Resumão rápido e ilustrado para você. VPN é uma sigla que significa Virtual Private Network. A tradução seria a rede virtual privada. Uma VPN nada mais é do que um túnel que conecta duas redes diferentes. O tráfego entra aqui no túnel e sai em algum outro lugar, mesmo que o destino final não possa ser acessível na internet pública. Importante você saber que VPNs, são usadas há muito tempo e são muito populares em ambientes empresariais. Imagine uma grande empresa que opera seus servidores com dados sensíveis, por exemplo, a base de clientes. Essa empresa não quer que os seus servidores fiquem expostos, que sejam acessíveis à internet por motivos de segurança, mas, ao mesmo tempo, ela tem funcionários que precisam poder acessar esse servidor de forma remota. Digamos que tem um executivo em viagem ou tem um colaborador home office. Isso faz total sentido. Inclusive, a Receita Federal usa algo parecido. Para o pessoal que trabalha, conheço gente que trabalha na Receita Federal home office e geralmente eles precisam acessar um serviço de VPN da Receita. Então, tem uma VPN própria da Receita Federal, o pessoal de casa conecta nela e essa VPN tem acesso à Receita Federal. Então, o servidor da Receita Federal só está acessível a quem está lá dentro do escritório e para quem está de casa dentro da VPN deles. Então, obviamente, é um recurso excelente para a segurança. Que ele precisa acessar os servidores. E esses funcionários podem usar uma VPN para levar o seu computador lá para a rede da empresa. Olha só o túnel sendo criado. Ou seja, ele não precisa estar fisicamente nesse ambiente para acessar os servidores. Ele pode pegar esse túnel que leva ele até essa rede. Agora, essa rede privada que você acabou de ver, esse IP aqui, não tem nada a ver com privacidade. Esse IP é de privada. Privada não é privacidade. As VPNs anunciadas na internet por youtubers, em anúncios, influencers, são diferentes
da que eu te expliquei aqui agora. Elas não são usadas para acessar uma infraestrutura interna e protegida. Em vez disso, é um túnel para encaminhar todo o tráfego da rede para o servidor da VPN. Servidor que você não conhece e que você não pode controlar de forma alguma. Você basicamente desconfia da sua operadora, você cria esse túnel aqui, mas confia uns caras lá na Europa que você nem conhece. E para você entender. Você às vezes não conhece também sua operadora, né? É um ponto interessante aqui que o cara faz, que fala deixa de você conhecer, confiar no seu provedor, mas seu provedor pode estar vendendo seus dados e tem VPNs que comprovadamente não vendem porque já foram auditoradas e se caso vendessem, seria descoberto, obviamente, denunciado por alguém eventualmente, seria um escândalo gigante e ela faliria. Então ela não tem incentivo econômico nenhum para poder vender seus dados. Pelo contrário, uma VPN não tem incentivo nem para guardar dados, porque se ela guardar dados e depois ficar conhecido um caso de alguém que foi pego por causa da VPN, ah, o cara tá usando VPN, mesmo assim foi pego, porque a VPN entregou os dados, que ela tinha os dados que ela não deveria ter. Ninguém vai querer ser cliente daquela VPN, obviamente, né? Quando isso acontece, a reputação da empresa vai pro lixo. Nem conhece. E para você entender como que usar uma VPN, pode ser muito desnecessário às vezes, uma má ideia inclusive, tá? Eu vou pegar aqui agora o que as empresas de VPN te prometem e vou desmascarar isso. Vamos lá? Seu IP está exposto. Você está desprotegido. Seu IP é usado para te rastrear. Abri o site da NordVPN, uma VPN muito. Isso é bastante verdade, não é a única forma de rastrear, é óbvio, né? Que o IP é uma das pequenas formas de rastrear, mas, por exemplo, você trocando de IP, você consegue acessar filmes na Netflix, por exemplo, que estejam bloqueados no Brasil, no seu país. Por quê? Porque o IP é a forma mais óbvia de você rastrear alguma pessoa. É a forma menos trabalhosa e mais confiável também, de certa forma. Se tem, tipo, ah, eu sou uma empresa, quero bloquear que pessoas do Japão acessem meus filmes. Eu vou lá, pego a lista de IPs do Japão, falo, ó, IPs do Japão não vão conseguir. IPs de fora, ok, vão conseguir. Porque qual outra forma eu teria para poder bloquear a gente do Japão? Eu vou pedir identidade de todo mundo para saber se é japonês ou não? Não dá, né? Sem condições, apesar de que tem países tentando fazer isso aí. Muito utilizada, que patrocina muitos influencers, YouTube na plataforma aqui. E olha só, primeira coisa no site, tá? Eles mostram aqui em cima que meu IP está exposto, não estou com VPN aqui agora, e fala que eu estou desprotegido, logo é possível, né? Como eles falam aqui no site, é possível me rastrear, saber onde eu estou, eu me identifico, minha identidade está exposta na internet. Enfim, olha só, estou sem VPN no site deles, desprotegido, no caso estou sendo rastreado, estou me identificando. Nesse navegador também tenho aberto aqui o Facebook. Vou até atualizar aqui. O Facebook está me identificando, ele sabe que estou logado. Se eu pegar, por exemplo, tá? Uma outra aba, vai abrir o Facebook também. Estou logado no Facebook. Ele sabe quem eu sou. Agora, eu vou ligar a VPN. Vou usar, inclusive, tá? A VPN da própria Nord aí. Vou conectar no Brasil, né? Vou para outro servidor. Estou tunelando a minha conexão até o servidor VPN para chegar no destino. Vou atualizar aqui. E olha só. Agora Protegido, né? eu estou protegido. Meu ID mudou? Isso aqui é obviamente uma técnica de marketing para leigos. Então, se eu for aqui no NordVPN, como eu tenho o serviço deles, não sou patrocinado nem nada, mas eu tenho simplesmente porque o preço é bom. E eu vou mostrar depois algumas coisinhas da NordVPN que vai até surpreender vocês. Ela recebe muito hate, por quê? Eles têm marketing agressivo. Então eles adoram ficar dizendo que estamos com 50% de desconto. Não acredita nisso, porque é infinito desconto. Toda hora vai ter 500 mil por cento de desconto. E eles fazem a estratégiazinha de que você paga mais barato no começo, quando você renova é mais caro. Tem como você desviar disso, obviamente, não renovando. Você espera acabar seu plano e compra de novo um plano novo, que você vai pagar baratinho. E aí tem muito cupons, etc. Mas eu acho a NordVPN bem interessante mesmo. Não tem nenhum recurso deles, nenhum dado histórico deles entregando dados que tenham identificado alguém. Então, realmente até hoje eles se provaram não ter nenhum log e basicamente até agora eles são confiáveis. Vou mostrar mais depois. Mas enfim, o que ele vai mostrar aqui é o seguinte, que ele continuou logado no Facebook, mas isso é óbvio, eu vou explicar por quê. Estou protegido. Não posso ser Isso, rastreado, isso não tem a ver com o papel da VPN, se você realmente entende o que é uma VPN. não posso ser identificado. Só que, cara, se eu atualizar o Facebook aqui, ele ainda sabe quem eu sou. Isso é óbvio, né? Ele ainda sabe quem você é porque você se identificou. Você foi lá e falou assim, vou fazer login. Quando você faz login, o que que acontece? O site vai lá e cria para você um cookie. Por exemplo, eu estou aqui
no Reddit, beleza. Aí eu venho aqui, né, eu tô logado também. Eu posso conectar na VPN que eu quiser, não interessa, ele sabe que eu tô logado. E se eu vier aqui em cookies, eu provavelmente vou encontrar algum desses cookies aqui, não sei exatamente qual. Provavelmente é esse aqui, Reddit Session. Se eu deletar isso aqui, eu aposto que eu vou ser deslogado. Podemos até testar aqui, ó. Vamos deletar. Eu estou logado na VPN, by the way. Desloguei. Olha lá, ele apagou meu cookie. E ele, cookie é a forma mais comum do mundo de te rastrear na internet. Inclusive, é uma das formas preferidas que as empresas usam. Existe o tal do cookie de terceira plataforma e tal, cookies compartilhados. Então, às vezes, um site vai aqui e cria cookie, ó. Inclusive, tem cookie da Google no site do Reddit. Por quê? Porque tem como você fazer o login com o Google, então isso já cria cookie seu. Então, se você está logado com o Google vai conseguir saber que você está acessando aqui o Reddit. E, no geral, cara, essas empresas adoram te rastrear. Uma das formas de você melhorar isso, por exemplo, é com o Brave. O Brave não é perfeito, obviamente, porque ele tenta manter bastante conveniência, mas ele vai bloquear cookies desnecessários, ó, block third party cookies. Se você bloquear todos os cookies, você não vai conseguir logar em nada, mas aí você vai estar bem mais protegido em termos de privacidade. Mas vai ser um saco, você vai ter que logar toda vez que você abrir o navegador, né? E vai deslogar sempre que você fechar um site. Enfim. E ele vai bloquear também rastreadores aqui inúteis e anúncios também. Então aqui ele está bloqueando o AD Delivery, o DRL CDN, Play Google, etc. O Google Tag Manager também, que é basicamente uma plataforma para você pegar estatísticas, né, gerar. Então eu melhorei um pouquinho a privacidade aqui. Obviamente já é melhor do que nada, mas não é 100%. Vamos continuar o vídeo aqui e ver o que ele mais vai falar. O Facebook ainda está me identificando. Se eu pegar agora, por exemplo, aqui o site da Nubank, olha só, vou atualizar, não estou logado no site, apenas abri o site. Se eu clicar com o botão direito nesse site, inspecionar, e ver os cookies do meu navegador, o que eu estou enviando para o site sobre mim, o que está salvo no meu navegador, olha só, aplicação, cookies, deixa eu filtrar aqui por Facebook, calma aí, filtrei por Facebook aqui, e olha só, Say User, não sei se dá para ver. Ele deu um pause aqui no vídeo, talvez ele tinha que recarregar a página, não sei exatamente o que. Parece que estava sem o cookie do Facebook inicialmente, né? Vamos ver. Filtrei por Facebook aqui, e olha só, Say User, não sei se dá para ver muito bem aí, mas com o site do Nubank aberto, com o VPN, eu estou enviando para o Nubank um ID, que é o ID de identificação do meu Facebook. Se eu pegar esse ID, Sim, porque esses bancos têm interesse em saber quem você é, às vezes, para score de crash e tal. Não estou falando que é uma coisa boa. Eu acho péssimo, aliás. Mas existe esse rastreamento. Repara também no seguinte: ele está logado no navegador Google Chrome dele. Então, isso aqui é basicamente você dizer: Google, olhe tudo que eu faço. Por favor, Google, eu te amo, olhe tudo que eu faço. Estou logado no Google Chrome. Quero te dar todos os meus dados. Quando você loga no navegador, uma coisa é você logar na Google, porque você quer usar o YouTube, dar like, por exemplo. Você quer, eu quero patrocinar, eu quero ajudar meus influenciadores favoritos. Tá bom, vou dar like no vídeo. Para você dar like, você tem que estar logado. Então, você já perde uma parte da sua privacidade aí. Mas quando você loga no navegador e quando você usa o Google Chrome ainda, é assim, é um suicídio para a privacidade. Se você quer privacidade, começa pelo menos usando o Brave, ou no mínimo não logando no Google Chrome, né? Tipo, de preferência. Eu não sei se é possível isso hoje em dia. Já foi possível um dia. Mas Google Chrome é o pior possível para privacidade. Quer privacidade, cara? Brave é o mais fácil. Ah, eu sou mais especial. Ah, eu não gosto do Brave porque eu não gosto de Chrome. Ok, pega então o Firefox, faz um hardening nele, porque o Firefox Default também é bem ruinzinho. Caso você não saiba, o Firefox sobrevive somente por deixar o Google ser a engine padrão de busca dele. Então não é o melhor navegador para privacidade também, por padrão pelo menos. Enfim. ID aqui, colar ele, né? O ID que meu navegador está enviando para o site da Nubank e abrir facebook.com/id, vai abrir o meu perfil do Facebook. Ou seja, mesmo com a VPN ligada, eu estou enviando para a Nubank, estou me apresentando, né, o meu usuário do Facebook. A minha identidade está sendo enviada para a Nubank. O Facebook sabe que eu estou usando a Nubank. A VPN também, tá? E é muito confuso isso, né? Porque a princípio, todo site que eu abrir aqui agora, que eu navegar, o Facebook sabe que eu naveguei e eles sabem o meu perfil do Facebook. Mas a NordVPN Comum. Todo serviço da Meta adora pegar dados também. Se você puder, evite. No celular, de preferência, evite o máximo possível de aplicativos da Meta. Instagram, Facebook, etc. Eles vão pegar, torrar dados e eles são muito criativos, acredite em mim. Então eles estão sempre burlando o máximo possível de questão de segurança e eles querem muito saber tudo que você faz e ter o máximo de dados, porque
por que que eles querem tudo isso no final? Geralmente é para questão de anúncio, mas isso é perigoso por outros motivos. Por exemplo, ordens judiciais do governo, eles podem entregar dados seus que você nem imaginaria que alguém teria, mas eles podem ter. Mas já viu que, não sei se vocês já fizeram, mas se você for fazer anúncio no Facebook, se você for pagar anúncio no Facebook, ele permite você fazer coisas muito específicas. Ah, eu quero anúncio só para homens, homens que se interessam por isso, ou homens que dessa faixa etária, ou homens que gostam de posts desse tipo. Então ele deixa você especificar coisas muito que é até estranho você pensar que o Facebook consegue saber disso sobre alguém, sabe? Que a pessoa tem X interesse, etc. Então realmente Meta é bem ruinzinha para a privacidade de forma geral. VPN fala que eu estou protegido e que eu não posso. Protegido, cara, no sentido de seu IP estar oculto. Então, seu IP foi mudado. Você tinha um IP da sua operadora, agora você está usando um servidor da NordVPN, que geralmente é feito para não ter log, etc. Então, caso a sua operadora estivesse te logando, você não vai estar sendo mais logado. Você está na NordVPN agora. Ser rastreado. A VPN realmente muda seu IP, mas o IP não é apenas a única forma de identificar, de rastrear você. Inclusive, muita gente foi presa, já foi rastreada, encontrada, mesmo utilizando o VPN, porque Isso é óbvio, né? Não é uma bala de prata. Quando se trata de tecnologia, tem um monte de coisa que você tem que saber. Você não pode ser burro de sair achando, ah, deixa eu ver aqui, aí, nossa, VPN, agora eu posso fazer o que eu quiser, que eu não, eu tô logado aqui com a minha cara exposta, mas eu posso fazer o que eu quiser, porque ninguém vai saber que eu tô com VPN. Ah, olha só, tá meu nome inteiro aqui completo, eu boto foto da minha casa, eu boto tudo, mas ninguém vai saber onde eu tô porque eu tô de VPN. Isso é óbvio, né? Então você tem que entender o que a tecnologia faz e saber como que você vai usar isso. E você tem que entender qual grau de privacidade você precisa também, né? Você sempre tem que pensar, tá, eu quero privacidade, mas eu quero privacidade por quê? Quanto privacidade eu quero? Geralmente, privacidade é uma troca de conveniência. Para você ter privacidade total, você precisaria provavelmente fazer isso aqui. Você precisaria provavelmente usar o Tails OS. Não sei se você conhece, mas é um sistema Linux aqui. Eu já uso o Linux, né? No caso, estou usando o Ubuntu, mas o Ubuntu é um Linux comum. Enquanto o TeiOS é basicamente um sistema portátil que é feito para você botar no pendrive, rodar ele no pendrive, ele liga, ele vai estar na rede Tor, vai ter o navegador Tor nele, então você não vai estar expondo seu IP. A rede Tor é ainda mais anônima do que uma VPN. E é aquele bota, ó, sobrevivente de violência doméstica, jornalistas, fontes, ativistas, etc. Então, geralmente tem os seus use cases aqui para você usar o TeiOS. Mas se você é um usuário normal, você vai instalar isso aqui, você vai conseguir jogar jogo no seu computador? Não, você vai perder tudo que você vai achar todo dia. Você vai conseguir salvar trabalhos no seu disco? Não, você também vai perder todos os arquivos que você salvar no dia a dia. Então, isso aqui não é prático para o dia a dia. Basicamente, não vale a pena, a não ser que você queira ser full anônimo. Se você quer ser full anônimo, pense no seu propósito. Você está atacando uma entidade como o governo de forma justa? Você precisa realmente que um perito não consiga te rastrear? E mesmo com Tails, já aconteceu o caso, se eu não me engano, de um pedófilo ah, que foi capturado, felizmente nesse caso, né? Mas basicamente o cara usava o Tails e tal, ele estava anônimozão, usando uma conta anônima de alguma rede social aí. E aí um agente, né, fingindo ser uma criança, conseguiu mandar um vídeo para ele. E esse vídeo tinha um rastreador. E aí, quando ele baixou o vídeo e abriu, de alguma forma isso expôs algum dado dele. Agora eu não lembro exatamente como. Essa notícia ficou famosa, inclusive. Mas a vulnerabilidade depois no software de vídeo foi corrigida. Mas enfim, sempre tem risco, sempre tem vulnerabilidade. Você tem que ser extremamente cauteloso se você quiser ser totalmente anônimo. Então, voltando para o vídeo. olha só, aqui é um relatório de crimes lá dos Estados Unidos e tem vários exemplos, né, de pessoas que estavam no VPN, a VPN que usavam, porém o navegador revelava. Ó, the email text on their accounts are being accessed by someone using VPN Store. Aqui, ó, perceba que ele inclui o Tor. O Tor tem esse mesmo problema na VPN. Inclusive, esse pedófilo que foi pego estava no Tor. O Tor também não é a bala mágica de privacidade. Ele é só 500 bilhões de vezes mais lento. É mais privado, de fato. Só que é mais lento. Então, enfim. Informações sobre elas, desde a conta Google, desde um Gmail logado, desde o Twitter que fez o login, desde um cara aqui que ele estava no computador, a VPN caiu e o navegador dele, em background, por baixo dos panos lá, fez um request no Twitter, que era para atualizar uma extensão do navegador, alguma coisa assim. Então, quando fez isso, naquele segundo que a VPN caiu, enviou uma requisição lá pro Twitter com o IP original dele. Teve cara que fez aqui cyberstalking, logado na conta Google. Então, gente, ter a VPN, tá? Cara, conta Google. Essas empresas, obviamente, especialmente se você estiver fazendo algum crime de verdade,
Não um crime sem vítima, um crime de verdade. Se você estiver fazendo um crime de verdade, o que elas vão acontecer? Elas vão sempre fazer concordar com o governo. Sempre que o governo pedir um dado, ela vai enviar tudo que ela tem. Então, se você quiser ter uma conta Google anônima, primeiro você vai ter que criar ela sob uma VPN. E a VPN sua não pode estar vazando dado. Como é que você garante isso? Você liga o modo da VPN, geralmente VPNs com uma boa reputação, costumam ter um modo que você pode ligar e ela só vai conectar na internet pela VPN. Ela não, ela vai bloquear qualquer conexão que seja fora da VPN. Então isso teria mitigado esse risco aqui que ele acabou de comentar, que é do caso da VPN cair por um segundo e tal, que isso acontece direto, não é tão incomum assim, é comum ter um probleminha na conexão e tal, e aí o servidor da VPN ficar down ali um segundo, e ele vai conectar com o seu IP comum. Então, enfim, vamos continuar aqui. Não significa que você não vai ser rastreado. O IP é apenas um dos identificadores que você possui. Você também possui cookies do navegador, fingerprint do seu navegador, metadados em arquivos, toda foto, documento, tudo no seu computador pode. Fato. Por isso que é importante você tirar a metadata de foto. Existem aplicativos como EXIF Remover, por exemplo. Você pode pegar uma foto sua e remover o EXIF. O que é o EXIF? EXIF basicamente são os metadados de foto. Quando você tira uma foto no seu celular, geralmente vai ter as coordenadas do GPS da foto, vai ter o aparelho que tirou, então vai expor também qual aparelho você tem. E você pode tirar isso, removendo o EXIF. Beleza. Isso é uma das formas de você melhorar a sua privacidade. Na minha opinião, todos os serviços deveriam fazer isso por padrão, mas obviamente eles não fazem porque os dados são valiosos, né? Especialmente se você não gosta de pagar serviço, vou usar tudo de graça aqui. Você é o que mais corre risco do mundo. Se você adora usar tudo de graça, porque não é de graça para as pessoas manterem servidor, não é de graça para as pessoas trabalharem. Pode revelar quem você é, usuário do computador, seus e-mails, contas logadas. E-mails do Google, são todos legíveis e visíveis para o Google, aliás. E outra forma também bem óbvia de você ser identificado é com o tal do fingerprint, não sei se você conhece. Fingerprint, basicamente, ele vai pegar o tamanho da sua tela, isso já é uma forma de você identificar mais um usuário, porque às vezes você tem uma tela de 23.8, 24, de 25, enfim. A memória do seu computador, a fonte, o hardware, sei lá, seja sua GPU, sua CPU, qual tipo de teclado você usa. Todas essas informações elas estão disponíveis no navegador. E os sites adoram pegar isso aqui para poder usar isso para você, para te identificar. Então, mesmo que você mude seu IP, às vezes eles percebem que o seu fingerprint não mudou. E o fingerprint ele é formado de forma muito mais complexa que o IP. Pega o tamanho da tela, pega a sua linguagem, pega o seu tipo de teclado, a fonte que você usa no computador, pega um monte de dados para formar um perfil seu. E aqui no caso, o Brave já bloqueia vários fingerprints. Por exemplo, está bloqueando o fingerprint do Canvas, o device memory, fonte e tal. Eu não sei exatamente o jeito que o Brave bloqueia atualmente. Eu não sei se ele anonimiza. Então, tipo, a cada vez que eu vou num site novo, ele reporta errado. Ele diz que a minha língua é outra ou que a minha tela é de um tamanho diferente. Existe extensão que faz isso, que anonimiza os dados. Ou se ele pode estar tentando bloquear mesmo o acesso. Ele vai lá e tenta basicamente bloquear o acesso. Então o YouTube tenta capturar isso aqui, ele vai lá e bloqueia. Não, não vou deixar você ver isso aqui. Então fica mais difícil para ele fazer um perfil detalhado de mim. Porque quanto menos detalhes você tem do computador, mais parecido ele fica. Se você bloqueia tudo isso aqui, e sei lá, ele só sabe que eu estou usando o Brave, quantos outros milhões de usuários de Brave não existem? Então ele vai ter que usar meu IP. E aí, se o IP eu estou protegendo com VPN, eu já estou mais protegido também. Enfim, é um jogo de gato e rato. Você tem que sempre saber se proteger se você quiser realmente ser anônimo e protegido na internet. Mas depende do seu motivo também, né? Do porquê. Não estou falando que privacidade não importa, o contrário, eu acho que privacidade importa muito. Agora, a anonimidade é totalmente diferente de privacidade. É difícil pra cacildo de você ter anonimidade. E se você realmente precisa, você vai ter que estudar. Estudar pra caramba cibersegurança, ver a fundo como é que funciona o protocolo e sempre tente pensar do lado deles. Tipo, se eles forem me caçar, como é que eles vão fazer? Eles vão usar meu IP, beleza, mas estou protegido com a VPN aqui. Eles podem usar meu navegador, tá, mas eu bloqueei isso aqui. Eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Você vai ter que estudar todas as tecnologias possíveis de rastreamento para tentar impedir o seu rastreamento. No navegador, na sua rede e até a forma que você digita, tá? Pode revelar quem você é. Inclusive, tivemos recentemente um caso aí onde um cara que tem os maiores vazamentos do Brasil de base de dados, num fórum escreveu né. Logo, foi um brasileiro. Quando você muda seu IP, você mudou apenas um item que identifica você. Verdade, mas é um dos itens mais difíceis. Os outros você pode mudar
dependendo de várias formas, usando outro navegador, apagando todos os dados do navegador. Se você quiser realmente bastante privacidade, uma coisa que você pode fazer é mandar deletar todo o cache, todos os cookies, toda vez que você sai do navegador. Então toda vez você vai ter que relogar em tudo. É um saco, mas você vai ficar com mais privacidade. A privacidade também é importante por outros motivos. Por exemplo, você sabia que às vezes você comprar passagem aérea na aba anônima, né, onde você não tem cookies ali, você já remove a parte dos cookies? Claro, não é a única forma de rastreio. De novo, não estou falando que se você tirar o cookie, você já tira todo o seu rastreamento. Mas tá vendo como vai ficando mais complexo? Os sites que querem te rastrear vão ter que ser mais especializados, vão ter que contratar especialistas melhores, programadores melhores e vai aumentar o custo para te rastrear. Chega um ponto que não vale tanta pena. Então, você lutar pela privacidade vale muito a pena. A privacidade não precisa ser um negócio 0,1. Ah, tenho 0, tenho 1, tenho máximo, tenho anonimidade. Não, você pode ter privacidade 0,7, 0,5. Já é muito melhor que o cara que tem 0, 0 redondo ou 0,1. Então, enfim, você pode conseguir, por exemplo, passagens de avião mais baratas usando uma VPN, usando a aba anônima, porque às vezes as empresas de avião elas que tentam criar um preço customizado para você, porque elas de alguma forma descobriram que você está com mais dinheiro numa certa época do ano. Então, enfim, existe isso, existe um escândalo desse, você pode pesquisar sobre escândalo de avião. Tem vários outros. Então não é porque você tem uma VPN que você não vai ser identificado, nem rastreado. Você expõe a sua localização. Muitas VPNs e empresas usam esse gancho para botar o terror em você. Você abre o site e aparece na sua cidade que você está desprotegido, que você está vazando o seu endereço na internet e que a VPN é a solução. Isso é verdade. Como o IP é uma coisa relativamente bem fácil de capturar, se acessa um site, se ele quiser, ele pode capturar sua IP, né? Se você tiver com IP de VPN, vai ser bulhufas para ele, não vai significar nada. Porque, eu estou numa VPN aqui, sei lá, conectado em São Paulo, mas às vezes eu sou do Piauí, do Nordeste. Ou, sei lá, de qualquer lugar do Brasil. Eu sou da Bahia aqui, eu moro, sei lá, em Porto Seguro. Então, pô, não, o cara não tem como saber onde você mora de verdade. Se ele vê um IP de VPN, ele só pode saber, esse cara tá usando VPN, legal. O que que eu vou fazer então com o IP dele? Não dá para saber. Agora, o IP, obviamente, ele não vai te dar uma localização precisa, não vai te dar tipo a sua casa direto. Então, não é para tanto também, sabe? Não é para você ficar com tanto medo. Mas você pode reparar que você às vezes vê anúncios que são específicos da sua cidade. Por quê? Pelo IP. O IP, às vezes, ele está mostrando ali que você mora, sei lá, numa cidade ali de Minas, em Belo Horizonte, digamos. E aí, você vai começar a ver mais anúncios de Belo Horizonte, porque eles sabem que você está em Belo Horizonte. Então, nada demais nesse caso, mas enfim. Mentira. Você pode mudar o seu IP e ainda compartilhar a sua localização exata, latitude e longitude. Você compartilha também, tá? Naturalmente, o idioma do seu computador. Verdade, mas eu já expliquei aqui, ó, que você pode alterar isso aqui. Inclusive, se você quiser mais privacidade, use sempre o sistema operacional seu em inglês, porque inglês é o que mais tem geralmente no mundo. Então você fica sendo mais um na multidão. Quanto mais específico você for no seu computador, mais customizado, mais extensões, inclusive, isso aqui que eu estou fazendo não é muito recomendado. Por exemplo, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, umas sete extensões aqui. Isso aqui já vai licar também o número de extensões. Se você quiser ser mais anônimo, é melhor você usar zero extensões. Mas você pode trocar um pouco de privacidade por conveniência, dependendo, né? A língua aqui, o Brave já tenta bloquear o máximo possível, então já dá uma ajudinha Seu boa. fuso horário, o seu teclado. Fuso horário, verdade. Não sei se o Brave ele consegue bloquear. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Acho que não. Ele não consegue bloquear tudo. O tamanho da sua tela, olha o seu histórico de atividades na conta Google. Localização. Isso aqui você pode tudo desligar. Inclusive, use a Google o mínimo possível que você puder. A Google, ela é que nem uma Meta 2, ela adora pegar seus dados. Então, no Google, cara, desliga histórico de YouTube, não fica, mas é chato não ter a barrinha do YouTube. É chato, mas você vai ter mais privacidade. Ao menos se a Google estiver cumprindo a promessa dela, né? Porque quando é em questão da Google, eles podem estar mentindo na cara dura. Você pode ir lá nas suas configurações do Google e falar, eu não quero que você rastreie isso. Eles podem rastrear do mesmo jeito e dane-se, até alguém comprovar que eles não estão rastreando, sabe? Que inclusive já aconteceu várias vezes. Se você for ver, a Google já recebeu diversos processos de usuários que relataram que está sendo rastreados mesmo com configurações desligadas. Histórico de pesquisa, likes, comentários, tudo que você fez. E se você ligar a VPN, ainda vai aparecer a sua localização exata e tudo que você está fazendo. Exemplo prático para você, tá? Eu criei uma ferramenta. Isso é relativamente óbvio. Vou te mostrar um negócio que é muito perigoso você permitir. Se você for num site, sei lá, eu estou aqui no speed test. Vamos ver se eu vou começar a fazer aqui. Ó, use your location. Se você permite esse aqui, esse allow, isso aqui, esse geolocation do browser, cara, isso aqui é basicamente sua localização exata. Se você permitir isso aqui, saiba que o site vai saber exatamente sua latitude e longitude, mesmo com VPN. Ou se você bloquear, você já melhora bem a privacidade. O cara não vai ter sua location mais. Beleza. Você pode bloquear de forma permanente também, se você quiser.
no navegador, acho que você pode vir aqui em All Sites. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Aqui, location. Você pode botar pergunte a minha localização, não permita. Aí você pode perguntar, mas nossa, por que algum site ia querer saber sua localização? Simples, conveniência também. Mas obviamente você vai ter que confiar no site, né? Que ele não está fazendo uma besteira com você. Como assim conveniência? Ah, eu vou aqui no site do iFood, por exemplo, e aí ele perguntar a localização, eu falo sim, ele vai saber onde está a minha casa. Por que isso é prático? Porque eu não vou precisar digitar meu endereço inteiro do zero. Ele já vai pegar minha rua e tal, eu só boto lá o número da casa. Que às vezes ele não vai pegar com uma precisão 100%, ele pega com precisão 99%. Então, enfim, essa é uma das formas. Ferramenta de investigação digital, o HSpy. Essa ferramenta possibilita capturar foto de alguém, localização, e eu vou te mostrar que eu vou pegar a localização de alguém, vou tirar foto, mesmo que a pessoa tenha uma VPN ligada. Olha só. Óbvio, a VPN não é para proteger disso, dessas permissões do navegador, inclusive do Android, né, que é o que ele vai usar aqui. E aqui na ferramenta Do HSpy, Android não, do eu vou iOS. criar uma nova investigação. Vou criar um teste, tá? Teste vídeo. Vou usar o domínio do Mercado Livre mesmo. Ok. Qualquer coisa aqui. Concordo. Finalizar. Investigação criada. Eu vou agora copiar o link, tá? Para fazer a captura da geolocalização. E vou abrir esse link no meu iPhone com a VPN ligada. Então aqui no iPhone eu vou conectar na VPN dos Estados Unidos, usando o NordVPN, tá? Estou conectado e agora eu vou abrir o link do HSpy. Vou dar um Enter aqui e olha só, fui direcionado, abriu aqui já o Mercado Livre. Beleza, ele abriu aqui o link do HSpy, Mercado Livre. Não sei qual navegador, será que esse aqui é o Chrome? Será que é o Safari? Não conheço muito a interface do iPhone, confesso, nunca usei iPhone. Será que o navegador dele permite a geolocalização que eu acabei de mostrar aqui do SpeedSearch por padrão? Porque tem navegador que pode permitir isso, para conveniência, né? Se permitir, você está ferrado em termos de privacidade. Ou será que, na verdade, o navegador dele não tem nenhuma proteção ou será que, na verdade, ele permitiu? Né? Ele não mostrou aqui, mas ele já estava permitido aqui para o Mercado Livre, porque ele já usava o Mercado Livre e tal, e ele já tinha permitido acesso à localização. Aqui. E a princípio, né? Estou com a VPN ligada, deixa eu ver uma coisa. Perceba que o meu IP, a minha localização, tá? Está dando Estados Unidos, que é o IP da VPN. Só que a minha localização do dispositivo, tá? Está na Coreia. Ou seja, meu IP, Estados Unidos, localização do dispositivo, Coreia do Sul. E tenho até a localização exata aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para. Isso eu fico bem curioso para saber. Eu até dei uma olhada aqui no app HSpy dele, que eu queria ver exatamente como funcionava, se ele ia pedir permissão, se isso ia funcionar em qualquer navegador, não mais voltado para privacidade ou não. Então, enfim. Mas sim, obviamente o IP não é a única forma de estimar a sua localização. Existem outras técnicas e geralmente são muito melhores, né? O IP para localização ele é bem generalista. Ele vai falar geralmente a cidade ou às vezes até a região só. E aqui parece que ele usou Chrome, né? Não sei, parece que identificou o iPhone dele. Não foi bloqueado isso aqui do user agent. E, enfim, parece que identificou bastante dados, mas eu não sei se o navegador estava permitindo localização ou se tem alguma outra falha, algum outro leak, né? Que mostra a localização. Obviamente, não estou falando mal da ferramenta dele, só estou falando que provavelmente tem jeito de evitar. Não é o fim do mundo e não precisa botar toda a culpa do mundo na VPN. Ah, porque a VPN não é. Pô, eu achei que a VPN ia me proteger de tudo. Achei que eu ia botar minha cara na internet, minha foto, mandar áudio e ninguém ia saber quem eu sou, porque, pô, tem VPN. É que nem o Clark Kent, né? E o Super-Homem. Você olha pra ele e não percebe que é o Super-Homem. Para você visualizar? Não, tô brincando, é meu endereço. E tem mais, tá? Mesmo com a VPN, eu tenho também aí, né, o sistema, o navegador, Metadado, user fingerprint. agent, dá para ver que é um iPhone, a versão, tudo certinho. Tem também o dispositivo e tem os cookies do meu smartphone. Todos os aplicativos abertos, Mercado Livre, Facebook, Instagram, cara, tudo foi enviado também. A VPN apenas mudou o meu IP. E no Brasil hoje, policiais, investigadores estão... Obviamente, porque esse é o dever da VPN. Vou proteger seu IP, não vou logar seu IP. É isso que ela faz. O resto você tem que se virar, estudar e cuidar. pegando, tá? Criminosos, pessoas que se escondem atrás de uma VPN com o HSpy. Porque quando você clica, quando você abre um link, não é apenas o IP, né? Tem várias outras coisas que pode te identificar. Ou seja, o seu IP não vaza o seu endereço. Inclusive, é a forma menos eficiente de fazer isso, tá? Cara, de forma generalista, vaza. Mas beleza. Não vaza o endereço exato. Você sim vaza informação e expõe seu endereço, mesmo com VPN ligada. Seus dados seguros e criptografados. Sua conexão
provavelmente já é criptografada mesmo sem VPN. Sabe o cadeado, o ícone do seu navegador? Que fica ali antes do HTTPS? Sempre que houver o cadeado, Verdade, mas aqui entra exatamente o detalhe que eu falei antes. O conteúdo que você envia no site, o usuário, senha, não vai ser visível. Mas, se a operadora quiser, ela consegue ver sim o domínio que você está acessando. e que tiver um HTTPS, os seus dados já estão criptografados pelo seu navegador e só podem ser descriptografados pelo servidor destino. Não importa se você está usando VPN ou não, os seus dados já estão criptografados. VPN é uma criptografia extra. A VPN vai forçar tudo passar pelo servidor da VPN antes de chegar no destino final. Então você criptografa antes mesmo de mandar para sua operadora, basicamente. Vai primeiro lá para sua VPN, já criptografado o seu dispositivo, e depois vai para o site final. Então é uma segurança extra porque pode justamente ah, garantir que caso tenha alguma coisa usando HTTP, vai ser protegido também. Do início ao fim. E não se esqueça que estamos no ano de 2023. Mais de 98% dos sites usados na internet possuem criptografia, possuem HTTPS. Ou seja, o tráfego já é criptografado. E para ter certeza que você está usando HTTPS, você pode instalar no seu navegador Firefox, Google Chrome, uma extensão que se chama HTTPS Everywhere. Novamente, se não me engano, o Brave faz isso aqui por padrão. A gente pode dar uma olhadinha aqui. Security. Vamos ver se aqui se tem. Nope. Security Shield, não. Tá. Quer deletar dados? Também não. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que tinha. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Procurar aqui por HTTPS. Aqui, upgrade, isso aqui, beleza, tá ligado já. Ele vai tentar. Então, se o site tiver uma versão HTTP e uma versão HTTPS, vai tentar usar HTTPS sempre. Se não tiver, você pode tentar forçar com esse modo strict aqui. Porém, caso não tenha, vai quebrar o site, né? Porque tem site que não tem HTTPS e é isso aí. Mas é assim, é minoria. É muito estranho você achar um site que não tem HTTPS. 90% do 99,999 dos serviços mainstream que você vai usar por aí vão ter HTTPS. A extensão vai forçar sempre o tráfego HTTPS no seu navegador. Você anônimo. Nem vou perder tempo aqui falando sobre o que eles dizem de você ser anônimo por usar VPN e ter completa privacidade, anonimato, porque, cara, isso aqui não faz sentido nenhum, tá? Não temos logs e não salvamos o seu histórico. E quase todas as empresas de VPN afirmam, né, que não possuem logs, que não salvam histórico de navegação e nem nada sobre você. Nada que possa te identificar, né? Só que na verdade, não existe VPN sem registros. É tecnicamente impossível operar um servidor de VPN sem registros e sem logs. Começando aqui pelo óbvio, quando você vai contratar um servidor de VPN, você usa seu cartão de crédito, seus dados pessoais, você se Pera aí, deixa ele concluir. identifica para aquele servidor. Ele inclusive mantém, né, a sua cobrança ativa. Ele salva. Mantém, mas não necessariamente ele vai usar esses dados para poder ligar a sua conexão de VPN com você. Então, não necessariamente ele vai lá e vai colocar que o seu e-mail tal é responsável por acessar tal. Então, basicamente, já aconteceu isso, inclusive. De governos pedirem, por exemplo, para a NordVPN mesmo, os dados. Fulano de tal acessou tal coisa, eu quero ver. E a NordVPN falou, ó, não temos esses dados. O que podemos ver para você é o seguinte, a gente pode ver se o e-mail tal existe no nosso banco de dados aqui. Então, você botou lá seu e-mail na VPN, a gente vê, esse e-mail está cadastrado na VPN? Tá, beleza. Você consegue logar aí o site que ele usou? Não, não consegue, porque geralmente eles fazem a estrutura justamente preparada para não fazer o log, cara. Não fazer o log. E questão de pagamento, você pode pagar com criptomoeda. Inclusive, muitas VPNs aceitam Monero, aceitam Zcash, aceitam diversas criptomoedas também que são totalmente focadas para privacidade e anonimidade. E existem VPNs também, obviamente, que não precisam de um e-mail. Né? Existe o Muvaldi, por exemplo, você é bem famoso por aí. Muvaldi VPN. Existe também uma bem nova até, Obscura VPN. Você vem aqui no Obscura. Quando você cria uma conta, ela vai criar para você basicamente um Account ID. Eu posso até criar um novo aqui só para vocês verem como é que funciona. Criou. Esse aqui é o meu Account ID. Obviamente eu não vou usar, não uso isso aqui também, porque eu gerei em público, né? Mas esse Account ID aqui é basicamente tudo que eles têm sobre você. Eles têm um ID. É o que eles têm. Isso aqui serve como se fosse seu usuário e sua senha. Você vai ter que salvar isso no lugar e você vai ter que usar isso sempre para logar. Então, quando for logar, você vai ter que usar seu Account ID aqui. E o Obscuro VPN é bem interessante, por quê? Porque
ele, apesar de, já é uma VPN também que promete ser sem logs, mas não é só uma promessa, não é só uma questão de, ó, vou construir aqui meu sistema e não vou logar porque não quero logar. É uma questão de que não dá para logar. Por quê? Porque o Obscura VPN funciona em parceria com outra VPN, o Muvaldi. Então, o que eles fazem? O seu tráfego passa por dois servidores. Passa primeiro por servidor deles, e depois vai para o servidor da Muvaldi para sair. Então funciona basicamente como se fosse uma mini rede Tor. Uma rede Tor com somente dois nodos, né? Então não tem e-mail, não dá para logar, não é possível logar por design. E você não precisa usar cartão de crédito. Você pode pagar com Bitcoin Lightning Network, que é bem mais privado do que o Bitcoin puro, né? Enfim. Então é um exemplo só de VPN. E a NordVPN, depois eu falo mais sobre vocês aí. Mas esse negócio que ele falou que não é tecnicamente impossível, falso, cara. Você pode configurar um servidor Nginx, ou, sei lá, um servidor CAD, por exemplo. Nem é o caso aqui, né? Eu estou falando de servidor HTTP. Mas até com o servidor Nginx, por exemplo, se eu quiser não botar log, eu não coloco log. Eu coloco que os logs estão todos indo para a barra devnu. Para a barra não, para... Como é que eu mostro aqui? Para isso aqui, ó. Não sei se vocês já viram algo desse tipo aqui. Isso aqui basicamente manda para o vazio. Então, você pode configurar um serviço para não logar, para excluir todos os logs já desde o princípio, para não ter log nenhum ali. E, cara, é do interesse da empresa total que eles não tenham log. Não faz sentido eles quererem ter log, sabe? A não ser que eles queiram acabar com a reputação deles e queiram perder todos os clientes. Os seus dados aqui. Outra coisa, geralmente os planos possuem limites de dispositivos conectados. E para que esse limite funcione, para que a regra de negócio funcione, eles precisam armazenar informações indicando qual dispositivo você usa, qual está conectado e fazer associações. Novamente, eles podem fazer uma associação anônima. Então, tem o seu e-mail lá. Quando você conecta do seu e-mail, ele pode criar um hash, um ID específico lá. Esse ID específico é aquele seu e-mail. Só que eles podem fazer de uma forma com que não seja possível você fazer você retroativamente identificar que ID leva aquele e-mail. Então, de certa forma, eles vão conseguir identificar, é, eles vão conseguir saber que as pessoas não estão abusando dos limites, mas não vão conseguir saber exatamente que ID está ligado a qual e-mail. É possível fazer isso de uma forma técnica. Inclusive, tem vários exemplos. Se você quiser, por exemplo, o KAG, que eu uso aqui, é um serviço de busca privado. Ele é anônimo, né? Anônimo, como que eu digo, né? Depende do que significa anônimo. 100% anônimo, ninguém vai saber? Não. Você pode pagar o cartão de crédito, pode ter alguma informação sua. Mas não tem como eles saberem, linkarem a pesquisa que você faz aqui à sua conta. Porque eles inventaram o tal do KAG Privacy Pass. Você pode dar uma olhada depois. Então tem várias soluções técnicas bem inteligentes que você pode fazer para você poder garantir a privacidade do usuário e ainda ter um sistema de login que você possa cobrar. Isso existe. Eles precisam associar você à sua sessão de VPN da sua conta da VPN. Porque contar os números de sessões de outra forma, cara, seria impossível, tá? E existem vários outros dados que precisam ser armazenados, ao menos temporariamente, para que a rede, para que o servidor funcione. As suas requisições de DNS também ficam salvas, enfim. Entenda que Temporariamente pode ser tipo, logou por um segundo, remove logo no segundo seguinte. Então não quer dizer muita coisa também. um ótimo modelo das VPNs aí é ter inteligência, é vender todos esses dados, né, que são coletados para inteligência, para marketing. Agora, pensa comigo o seguinte: assim como você tem que confiar no seu provedor de internet, quais dados e por quanto tempo seus dados ficam armazenados? Certamente é apenas temporário, né? Você não sabe. Perceba que assim como você confia, Você pode não confiar, mas aí você vai lá ver, pode pesquisar sobre auditorias que já foram feitas na VPN, pode ver histórico de quando o governo, quando já teve ordem judicial que já pediram para a VPN os dados, o que foi entregue de fato, e você pode basicamente ter uma confiança maior nesse sentido, sabe? Obviamente que se você quiser ter confiança 100%, você teria que você mesmo construir sua própria VPN, mas aí como é que você vai lá no data center? Você vai lá, vai contratar um laranja, porque você não vai poder botar seu nome também, né? Senão aquele IP vai ficar ligado a você. Então é complicado, cara. De toda forma é complicado. Mas as VPNs não são tão honeypot assim como ele quer dizer. A VPN vai vender tudo para inteligência. Eles não têm incentivo econômico para fazer isso. Até porque 99% das VPNs que eu conheço são pagas. As VPNs realmente confiáveis. E você tem que pagar porque é cliente que paga é cliente que mantém a empresa. E eles não querem perder pessoas que pagam, porque se tiver algum escândalo ou qualquer coisa desse tipo, ninguém mais vai confiar na VPN. no seu provedor de internet, confia que eles não armazenam seus dados, né? Você também tem que ter a mesma confiança
no seu provedor, no seu serviço de VPN. VPN, pelo menos, cara, você pode escolher. Provedor de internet, se você mora em cidade grande, às vezes você vai lá, só tem Claro. Ah, é Claro? Ah, eu não gostei da Claro. Acho que a Claro não confio, então, eu acho o serviço deles ruim. Dane-se, você só tem essa opção. Provavelmente existe alguns cartéisinhos aí, né? Em cidades grandes, especialmente, para manter somente essas operadoras grandes de internet funcionando. Precisa confiar que eles também não estão armazenando os seus dados. E é interessante o raciocínio aqui, porque muitas vezes as pessoas confiam numa empresa anônima, lá no Panamá, num paraíso fiscal, que ninguém sabe quem que é o dono, mas não confia no provedor da empresa da cidade. E ainda sobre logs, tivemos diversos. A empresa da cidade geralmente vai saber quem você é, porque você vai lá na internet, você contrata, você tem que botar seu nome. Então é mais fácil para eles fazerem uma ligação direta com você do que para um provedor de VPN, especialmente se você usar uma obscura da vida. Você não tem que botar nome, você não tem que botar rosto, identidade, não tem que botar nada. Já o provedor vai precisar de comprovante de residência, costuma precisar, né? Sei lá, geralmente às vezes pede identidade, dependendo. Então eles vão ter muito mais dados. Se eles quiserem fazer alguma ligação, é mais fácil. E às vezes isso está no contrato, né? Não sei como é que funciona a lei aqui no Brasil, mas tem em outros lugares também. Diversos casos já de VPNs que tiveram que abrir aí, né? Entregar os logs para empresas do governo. Teve o caso da Hotspot Shield, que alguns anos atrás recebeu mais de 60 pedidos do governo americano para liberar informações de usuários suspeitos. E dependendo do local, onde está o servidor da VPN, onde Vamos dar uma olhada nesse caso aqui da Hotspot Shield para ver exatamente o que ele fala. Porque da forma que ele fala, parece realmente que é uma coisa generalizada, né? Que os governos pedem a VPN rapidinho, abre as pernas e fala, tá aqui, toma empresa todos da os dados. cidade. E ainda sobre logs, tivemos diversos casos já de VPNs que tiveram que abrir aí, né? Entregar os logs para empresas do governo. Teve o caso. Vamos ver. Beleza, agora com algumas informações a gente pode comentar melhor aqui sobre o caso. Teve o caso da Hotspot Shield, que alguns anos atrás recebeu mais de 60 pedidos do governo americano para liberar informações de usuários suspeitos. E dependendo do local, onde está o servidor da VPN, onde a empresa está registrada, ela precisa abrir os logs, entregar, e é isso aí. Já tivemos também VPN. Isso é verdade, que ele disse, e basicamente, no caso aqui da Hotspot Shield, é bem complicado. A Hotspot Shield aparentemente coletava muitos dados dos usuários e eles mentiam na cara dura mesmo. Então não é só uma questão de que juridicamente eles foram obrigados, então eles tiveram que abrir os dados. Não, eles vendiam realmente dados para terceiros e eles estavam tentando usar a VPN pelo visto de forma a ganhar dinheiro, né? Eles pegavam muitos dados a mais do que eles deveriam. E eles também tinham a base nos Estados Unidos, que é uma coisa bem preocupante para uma VPN geralmente, porque a base nos Estados Unidos, os Estados Unidos não tem leis tão fortes assim de privacidade, e ele pode obrigar uma empresa de certa forma a colaborar com uma investigação e etc, mudar o esquema deles para poder logar alguma coisa que eles não logavam antes. Mas no caso da Hotspot Shield parece que eles eram bem uma questão de scam mesmo, uma questão de que eles realmente estavam logando mais do que eles deveriam já, né, basicamente. Teve outros casos controversos, por exemplo, o Raid Maes aqui, que no caso um cara, pelo visto, hackeou os servidores da Sony, usando técnicas de SQL Injection, e o cara usou o Raid Maes, só que o Raid Maes basicamente foi... é, também acho que eles também são dos Estados Unidos, e eles abriram tudo lá e acabaram identificando o cara, etc, e também tinham mais logs do que deveriam. Uma coisa interessante que eu notei, inclusive aqui por IVPN e tal, que falava de no logs, ajudaram a manter mais logs também. E PVNet também foi acusado de manter logs e tiveram provas, né, contra eles. Então tem vários casos de empresas anteriores, Hotspot Shield, RadMaes, PuriVPN e PVNet. Essas empresas, muitas delas, por exemplo, tem uma dessas aqui, não lembro agora qual delas foi exatamente, eu acho que foi da IPVanish, foi um cara que estava postando coisa de pornografia infantil, então uma coisa bem pesada, né? E o cara, pelo visto, ele quis ajudar com a polícia. A polícia foi lá inicialmente e ele disse que a IPVanish não tinha qualquer tráfego ou log, beleza. Só que aí ele deu uma dica para a polícia, ó, manda lá a ordem judicial, faz isso e isso que a gente vai poder ser obrigado por lei, teoricamente. Então ele quis ser obrigado por lei a criar o log. Nesse caso aqui é até compreensível, apesar de ser preocupante ainda que o cara basicamente pensou, pô, esse cara que posta link aqui de child porn é um vagabundo, então quero ajudar a pegar ele. E o cara basicamente ajudou isso. Ahn, mas, enfim, hoje em dia, uma coisa que é bem melhor do que antigamente, pelo visto,
é a questão da auditoria. A auditoria independente, que é uma coisa que não era comum antes, você só confiava na palavra empresa, é uma coisa que ajuda pra caramba. Então, várias empresas vão lá e chamam outra empresa confiável, às vezes empresas até diferentes, para fazer uma auditoria e comprovar, olha, comprove realmente que eu não estou pegando nenhum log. Você pode vir aqui, eu vou te dar acesso a como meu sistema está funcionando, ao código da minha VPN. E as empresas podem falar, ó, realmente, essa empresa, do jeito que ela está operando, ela não está coletando nenhum log nesse momento. Não tem log nenhum aqui e a infraestrutura dela não permite logs. Né? Então tem duas coisas aqui importantes a serem ditas. Primeiro, a jurisdição da VPN importa muito. Então, pegue uma VPN num país que não vai obrigar ela a manter logs. Por exemplo, a Surfshark, ela é baseada na Holanda, que é um país com lei de privacidade mais forte. Inclusive, se eu não me engano, na Holanda mal tem lei de pirataria. Então, parece que a pirataria é legalizada ou semi-legalizada lá. Não sei dizer ao certo agora. Alguém com um conhecimento jurídico maior vai precisar dizer. E quando você tem mais auditorias, você consegue fornecer melhor que o seu sistema não loga. E se você tiver uma jurisdição bacana, você pode você pode ter a garantia de que você não vai ser obrigado a criar logs. E como eu disse, é do interesse das empresas não terem logs, porque caso elas tenham logs, a reputação delas vai para o lixo e aí elas vão falir ou ficar muito fraquinhas, né? É o caso dessas empresas aqui, pelo visto, muitas delas já perderam muito dos clientes, não são nem perto do que elas já foram um dia em termos de popularidade. Então, minha dica até agora é não use VPN dos Estados Unidos, especialmente se você tem alguma coisa contra os Estados Unidos ou se você acha que o seu governo pode cooperar com os Estados Unidos para te capturar. Basicamente é essa a dica que dá agora. VPNs que foram Isso aqui, cara, isso aqui é vacilo da NordVPN, eu já vi sobre, inclusive eles fizeram um post sobre isso. E graças ao jeito que a NordVPN funciona, não tinha como o pessoal com essas chaves criptográficas saber quem era o usuário que estava acessando aqueles sites. E foi apenas um servidor deles. Inclusive, se a gente pode ver aqui, é, vamos ver se encontra aqui o blog deles. Eu tinha encontrado o blog deles aqui falando mais sobre. Então não foi tão preocupante assim quando você pensa, nossa, hackearam tudo e tal. E eles aqui dizem melhor, né? Eles explicaram aqui, tem aqui no vpn.com e tal. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Ah, tinha um artigo da própria NordVPN explicando melhor. Eles explicam muito bem o que tinha rolado. Deixa eu ver aqui se eu encontro no blog. Não, não vou encontrar aqui. Enfim, eles conseguiram um tipo de dado que era tinha que ser bem específico para o usuário, já teriam que ter muita informação anterior sobre o usuário para o hacker realmente ter feito isso, para ter conseguido algum dado, e não teve nenhum prejudicado, aparentemente, porque ninguém se sentiu, ninguém processou, ninguém disse nada, e então foi um problema, mas graças a como a NordVPN funciona, não foi revelado nenhum dado dos usuários, aparentemente. hackeadas e aquela ferramenta que te Relevante. protegia vazou seus dados. Para resumir, Seus dados. Ele fala assim, vazou seus dados, como se tivesse vazado seu CPF, seu e-mail, sei lá, tudo seu, sendo que nem foi muita coisa. Inclusive, vou até achar aqui, um minuto. Aqui, ó. Inclusive, eu gosto bastante da NordVPN, porque apesar deles terem um marketing agressivo e parecer uma empresa que patrocina muitos youtubers e parece não ser nada confiável, os caras têm peito, cara. Eles estão desde 2012, são uma empresa da Lituânia, apesar de basear a VPN lá no Panamá, porque tem uma legislação melhor para privacidade. E até agora não tem nenhum escândalo. Você não vai encontrar, nossa, esse cara tá usando NordVPN, o NordVPN entregou tudo. Não tem, porque os caras são muito sérios em não manter logs. Eles realmente mantêm um histórico de privacidade excelente. Então tá aqui sobre o data center que foi hackeado. O invasor basicamente não encontrou nenhum log de atividade, porque não existia log de atividade, né? Então realmente não estava logando. Não dava para saber usuário, identidade, usuário e password e tal. Nada disso. O que eles encontraram foi uma chave TLS, ou seja, basicamente uma chave de criptografia semelhante a algo aqui do SSL, que já tinha expirado, e eles poderiam performar um ataque específico no usuário que precisaria de um acesso ao dispositivo da vítima, e seria extremamente difícil de fazer esse ataque, e já foi basicamente corrigido há um bom tempo. Então, desde então não rolou nenhum hackeamento aqui da NordVPN. Na minha opinião, cara, a NordVPN ainda é uma das melhores, mais seguras. Ó, VPNs que eu gosto bastante, inclusive esqueci até de comentar. Winescribe, NordVPN, ProtonVPN, Muvaldi, Obscura VPN e NimVPN. A NimVPN ela tem a mesma pegada da Obscura VPN. Ela é uma VPN que ela é feita de uma forma
que é impossível para ela logar. Mesmo que ela esteja numa jurisdição que obrigue ela, não tem como ela logar porque o jeito que ela é construída não tem como. Ela basicamente funciona como uma mixnet, como se fosse uma rede Tor também. Então, qual que é a desvantagem dela? O problema dela é que é mais lenta que uma VPN comum, porque ela usa two hops, ou seja, ela passa por dois servidores de VPN, assim como a Obscura VPN. A vantagem dela é que ela é realmente 100% privada aqui e não vai ter como logar. Então, dependendo do seu risco e de quão anônimo você precisa ser, pode ser uma boa opção você usar em VPN ou a NordVPN. A NordVPN não, a Obscura VPN. A NordVPN é uma VPN comum, até agora ela se mostrou extremamente confiável, mas é óbvio que isso pode mudar, né? Pode ser que algum dia ela se corrompa e resolva entregar, sei lá o que, os dados. E nessas horas você tem que se perguntar, tá, de quem que eu sou inimigo? Quem que eu quero me esconder os dados? E você tem que pensar na prática qual que é o seu risco real e se compensa ou não usar NordVPN ou uma VPN dessas mais populares, né? Enfim, a OneScribe ia falar que parece que o criador da OneScribe chegou a ser preso, ele foi absolvido depois, mas porque ele não tinha logs, o pessoal queria os logs lá, e ele falou que não tinha e tal, não deu, não tinha nada. E aí o pessoal meio que prendeu ele porque o IP da OneScribe VPN foi usado para hackear alguma coisa lá. E então o cara acabou ficando como culpado e depois ele foi absolvido, né? Porque obviamente ele é só um provedor de VPN. Não faz sentido você culpar uma ferramenta por mau uso. A VPN, ela tem o objetivo de fornecer privacidade. Assim como, sei lá, uma faca tem o objetivo talvez de você se proteger no meio da selva, ou você cortar uma árvore ali, você fazer alguma coisa para sua segurança ou para cozinhar, etc. Mas alguém pode usar uma faca para matar ou para bater em alguém. Pode, isso é totalmente possível. Então não tem como você culpar a ferramenta pelo mau uso, né? Você tem que culpar sempre o usuário. E obviamente, sempre vai ter jeito de você pegar um usuário. A não ser que ele seja extremamente cuidadoso, né? Mas geralmente criminosos não são tão inteligentes assim não, tá? Eles costumam vacilar. Então isso é bem interessante. A OneScribe é uma excelente opção de VPN. Vamos continuar aqui. Mesmo dizendo que não guardam logs, entenda que tecnicamente isso é impossível, tá? Nem que temporário. E até hoje, nenhuma empresa de VPN provou que não guarda logs. Apenas As 5 auditorias da NordVPN não são nada. Inclusive, se você for ver quanto à NordVPN, já foram solicitados logs para eles, não deram também, não tinha para dar. Mulvald, mesma coisa. Então, cara, esse niilismo que ele põe no vídeo eu não acho legal. Ele põe como se fosse inútil o VPN, nesse sentido de, você não vai ficar nada mais privado porque tem outras formas de rastrear, logo é melhor não usar VPN, né? Claro que ele não chega exatamente a essa conclusão. Mas ele põe como se VPN fosse uma coisa bem perigosa de você usar e fosse até mais seguro você não usar VPN, o que eu discordo bastante, especialmente se você está falando de uma VPN que é bastante confiável, né? mudaram o discurso do tipo de dado que é guardado e como que é interpretado, temporário, se destrói, enfim. Provar que não guarda, ninguém fez. Bruno, então VPN não serve para nada? E depois de ter te falado tudo isso, eu quero te falar que eu uso VPN. Geralmente para fazer três coisas, tá, que fazem Inclusive ele tem uma assinatura da NordVPN, mesmo que seja de um mês ele tem. Não tem como você usar a NordVPN de graça, quando ele fez aquele teste lá. a VPN ser uma ótima solução. Primeiro, acessar redes privadas. Não podemos esquecer o objetivo principal da VPN, acessar uma rede privada. E é uma ótima solução para isso, tá? Por exemplo, eu, que trabalho com hack, com segurança, tem até um site muito legal que é o TryHackMe. É uma empresa que cria vários laboratórios para você hackear, para você praticar, né, as suas habilidades de hacking. E essa rede onde tem os laboratórios é uma rede com várias falhas. Eles não querem que isso fique exposto para a internet. Então eu uso a VPN para entrar na rede deles e lá na rede deles poder atacar aqueles alvos que estão isolados dentro da rede. Quando vou atender um cliente que possui uma rede privada para fazer um pen test, uma análise, eu preciso também usar VPN para entrar na rede dele. Já trabalhei em empresas que eu precisei também conectar no VPN para acessar ativos, dados numa rede privada. Então eu uso bastante VPN, tá? Para acessar redes privadas. Acho que é o objetivo principal de uma VPN. Redes públicas. Sempre que eu saio de casa e conecto em alguma rede pública, eu evito fazer isso, tá? Mais no aeroporto, na cafeteria, numa empresa, cara, eu sempre uso VPN. Como eu falei, os dados são criptografados, sim, porém, eu quero ter certeza que nada vai passar despercebido. Existe sempre, tá, um pequeno risco ali de algum aplicativo, algum software de e-mail, alguma coisa, passar uma conexão sem criptografia. Ainda Isso também é verdade. E nessas horas uma VPN confiável é bem essencial, especialmente se você desconfia que o roteador pode estar comprometido com alguma coisa.
mais no mobile, que não tem tanto controle assim, pra gente ver o que acontece. Outra coisa que ele não disse, né, que é extremamente útil para VPN, é que a maioria dos VPNs hoje em dia, a maioria não, mas algumas, já tem um modo obfuscado bem robusto. Que significa o modo obfuscado? Como eu disse, a operadora de internet, ela não vai saber os sites que você acessa quando você está de VPN, mas ela vai saber que você está numa VPN. Porque, por exemplo, quando você usa o protocolo WireGuard da VPN, que é um protocolo bem comum, por ser veloz, etc., ele vai deixar uma marca ali na rede. Então fica bem perceptível que aquele tráfego não é normal de rede. Dá para perceber que aquilo é um tráfego de VPN. Então, por exemplo, países como China, Rússia e outros países que são mais ditadores, né? Eles adoram bloquear VPN. Por quê? Porque eles geralmente gostam de bloquear sites, bloquear acesso à informação, bloquear pessoas se comunicarem de uma forma que não esteja comprometida, né, que seja insegura. E aí eles gostam de bloquear inclusive VPNs. Quando você tenta conectar lá na VPN de forma comum, não funciona. Mas quando você tem esse modo obfuscado, você consegue simular como se você estivesse usando a internet normalmente. Tem VPNs até que fingem, estou acessando aqui google.com, estou acessando, sei lá, baidu.com. Estou acessando só o WeChat aqui na China e tal, mas na verdade você no fundo está acessando os sites que você realmente quer e isso não vai transparecer, vai passar do grande firewall chinês, por exemplo. Então, nesses casos também que você está num país ditatorial e tá lá, você pode ser preso se for confirmado que você acessou um domínio tal, usar VPN é bem importante. Acontece, né? Inclusive, tá? Eu tava fazendo um teste com o Diego aqui no sistema da Apple e ao ligar a VPN, a requisição de relatório da Apple, que era enviada do sistema para a Apple, não passava pela VPN, mesmo com ela ligada. Em redes públicas, eu uso VPN. Acessar conteúdo geolocalizado. Infelizmente, alguns conteúdos da internet estão bloqueados por barreiras geográficas. Eu moro aqui na Coreia do Sul e muitas vezes, tá? Para usar o banco, para ver um site de notícias, para ver um streaming ou para acessar Netflix de outro país, tá? Eu uso VPN porque a tecnologia que o site usa para te bloquear ali, ela é baseada no seu IP. Se é tão fácil você rastrear por cookie, por fingerprint, por sei lá o que, a localização, por que que eles não usam isso? Porque na verdade não é tão fácil assim, né? Você tá atrás de um cara e você mandar para ele um link malicioso ali, tentar pegar uma permissão, aproveitar de uma vulnerabilidade do navegador, do Windows ou do Android, do iOS, enfim, é uma coisa. Agora, um serviço em massa para ele descobrir a localização, tipo, de forma massiva mesmo, de milhões de usuários, bilhões de usuários às vezes, a forma mais segura é o IP. Então, sim, o IP ele entrega muito sobre você, inclusive localização de forma grossa, né? Obviamente não é a localização exata, mas isso aqui é um adendo interessante que ele não diz, né? Tipo, que, claro, uma pessoa que você está sendo caçada, você não vai poder confiar que a VPN está fazendo tudo. Mas de forma geral, a maioria dos sites, eles não vão ficar tentando, nossa, esse cara está usando uma VPN, eu quero descobrir realmente a real localização dele. Eles vão olhar ali o IP e falar, tá, provavelmente é esse país aqui mesmo, então acabou. E apenas mudar o IP já é suficiente para bypassar, né, para burlar aí e conectar naquele site, ver aquele conteúdo com o IP do país que você deseja. Mas nem sempre, tá, pessoal? Essa tecnologia de proteção, né, de bloqueio ali, ela é baseada no IP. Por exemplo, o aplicativo do Tinder. Se você Por quê? O Tinder ele exige especificamente que você ligue o GPS do celular. Então, quando você baixa o Tinder, você tem que ligar o GPS com localização máxima ali, deixar e tal. Eu acho que provavelmente é possível você forjar a sua localização do Tinder, que nem, sei lá, do Pokémon Go, mas provavelmente você precisa de um Android com root para você conseguir enviar um dado falso nesse sentido, porque o Android oficialzinho não vai deixar você enviar uma geolocalização falsa. Então, enfim, pegar a VPN e botar aqui, tô na Coreia, né? Botar no Brasil no Tinder, não vou estar no Tinder Brasil. Eu vou continuar aqui na Coreia porque é baseado não no IP, mas na localização do dispositivo. Mas muitas vezes é sim baseado no IP. Então quando você muda o IP, Netflix, né? Você vai para Netflix de outro país. Em casos assim, a VPN permite você selecionar o país que você gostaria de estar para ser beneficiado. Esse é um ótimo uso, tá? Para as VPNs. Bruno, qual VPN você recomenda? Isto não é uma recomendação. Eu vou te falar as duas VPNs que eu gosto e que eu uso, tá? Mas não é uma recomendação. Não bota a mão no fogo por ninguém aqui, tá? São duas VPNs baseadas em países com políticas de privacidade seguras, ao meu ver. São elas Proton VPN, Muvaldi. A Proton, inclusive, tem um plano. concordo, as duas são muito boas e eu acho que a Nord merece estar aqui. A NordVPN não é ruim assim, e a NordVPN realmente é muito interessante em termos de preço, e já já que eu vou mostrar mais algumas coisinhas dela. Gratuito, tá? Para você testar aí. E a Muvaldi você compra
sem nem precisar o seu e-mail ou se identificar. Você pode pagar com criptomoeda e sem se identificar NordVPN também. para VPN. E Bruno, tem como ficar anônimo na internet? E a verdade é que depende. Existem sim ferramentas que te ajudam a ficar mais anônimo, porém não existe 100% de anonimato. Eu acredito que existe 100% de anonimato, só que, como eu disse, é extremamente cansativo, você tem que estar o tempo inteiro ligado, pensando em 500 mil formas que o pessoal pode te rastrear. Isso vai te atrapalhar a viver uma vida comum na internet, de navegar, acessar o site que você quer, pesquisar, etc. Então, só vale a pena ser 100% anônimo se você realmente tem um objetivo por trás disso. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que atacar isso, eu sei que vou ser perseguido e tal, vou ter que ser bastante cuidadoso. E caso você vá fazer isso, eu recomendo que você estude bastante para você não ser pego em nada, tipo, especificamente. Se você quer ser só um usuário normal, cara, tá ótimo, baixa o Brave aí, você já vai melhorar sua privacidade em uns 70%. Inclusive, você pode fazer um teste com o FF Tracker, por exemplo, que é ele testa basicamente o quanto de dados o seu navegador está vazando. E aí você é feito aqui pela Electronic Frontier Foundation, que é uma fundação voltada para a privacidade, direitos humanos, liberdade de expressão, etc. E eles testam basicamente o quão seguro o seu navegador está sendo. E quando a gente faz o teste aqui com o Brave, por exemplo, ele se sai superior, muito superior ao Firefox padrão, e superior até ao Firefox com extensões de privacidade. Né? Claro que não é perfeito, mas ó, tá bloqueando AD sim, bloqueando Invisible Tracker sim, e o meu fingerprint está randomized, ou seja, na maioria dos casos eu estou conseguindo randomizar os meus dados aqui de tela, de plataforma, etc. E ele consegue olhar aqui, ó, não conseguiu pegar minha CPU, hardware concurrency foi randomizado, vamos ver o que mais aqui. Device Memory errou. Eu tenho muito mais memória RAM do que isso aqui. Você pode ver aqui agora. Tenho 64 GB no PC total. E 2 pentes de 32, né? E ele errou. Diz que é só 8, então provavelmente ele está fazendo de forma anônima. Language ele pegou. Acerta, né? Pelo menos a linguagem do navegador. Eu acho que está em inglês, mas agora não sei se ele pegou do teclado, enfim. É... Isso aqui, ok, pegou minha placa de vídeo, realmente, não consegui ocultar isso aqui. Enfim, você consegue ver mais ou menos aí os dados, mas testando aqui você consegue ver que se você tem uma proteção forte, fraca, e lembra que não é 0 ou 1 a questão da privacidade. É uma questão de 0.1, 0.2, pode ter vários meios termos aí. Não adianta esconder o seu IP e depois fazer o login no seu Facebook, por exemplo. Agora, se seu objetivo realmente é se esconder, eu recomendo o Tor. O Tor criptografa o seu. Às vezes você não quer só se esconder, cara. Uma VPN, pode reparar, às vezes você vai acessar um site com a sua operadora padrão, está extremamente lerdo. Por quê? Porque a internet funciona como uma questão de rota, né? Então, às vezes está aqui o seu computador, está aqui o site que você quer acessar. Então você vai ter que passar às vezes por esse caminho aqui. E aí, como todo mundo da sua operadora está passando por esse caminho, digamos que esse cabo aqui, sei lá, tem um cabo submarino passando por esse país. Esse cabo deu algum problema ou ele está congestionado. Então você vai passar aqui, fica lento, 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 mal carrega, chegou. Lento, 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 mal carrega, chegou. E para todos os usuários estão assim. Aí você vai lá e decide conectar uma VPN. Conectou na VPN e aí você passou por outro país. Então, em vez de passar por esse cabo aqui, você passa às vezes por esse cabo de baixo. E apesar de ser mais longe o caminho, a VPN geralmente deixa a internet um pouco mais lenta, pelo menos, se não for muito mais lenta, dependendo da qualidade da VPN, do país que você se conecta e tal. Quanto mais perto do país que você está, mais rápido é a VPN. Que pode acontecer? Ah, eu conectei nesse país aqui. Então, às vezes, em vez de passar por esse caminho que está congestionado, ela passa por esse caminho. E aí vai rapidão, porque esse caminho não está congestionado. Então, apesar de não ser tão rápido quanto esse caminho descongestionado, é muito mais rápido que esse caminho congestionado. Então, esse é um uso da VPN. E, no geral, serve para você melhorar um pouquinho sua privacidade, especialmente se você está constantemente mudando de IP, porque aí você ajuda a randomizar mais ainda o seu fingerprint na internet e os sites vão ter menos certeza que você é o mesmo usuário. O tráfego em 3 servidores aleatórios, espalhados por todo mundo, mantido por voluntários, e só o primeiro servidor sabe qual o seu IP real, enquanto o último servidor sabe o conteúdo do tráfego. Isso aqui é interessante e isso aqui é basicamente o que acontece também naqueles, de uma forma mais simplificada, claro, que acontece na NimVPN e na Obscura VPN. Só que o servidor de saída, no caso, é o da Mulvaud, e o de entrada da Obscura é um servidor da própria Obscura. Então eles não têm como realmente linkar, é uma impossibilidade técnica nesse caso. E a vantagem deles em relação ao Tor é que eles ainda são muito mais rápidos que o Tor, né? A vantagem do Tor é que ele é mais estabelecido, mais confiável, está mais tempo por aí, etc. É uma coisa bem,
bem difícil mesmo de se rastrear. Mas até o Tor, cara, se você não estiver tomando cuidado, você pode ser rastreado com Tor. Existem os famosos Time-Based Attack no Tor, você pode procurar depois sobre. E basicamente é quando você tem alguma informação sobre o usuário, ou se tem alguma desconfiança do usuário, e aí você espera para ver se ele vai responder num certo tempo. E aí, baseado no tempo que ele te responder, né, isso pode explicitar a localização do usuário. Só para dar um exemplo melhor, né, eu não entendo tão bem assim também, mas pelo visto, esse time base de ataque no Tor é um ataque que o pessoal pode tentar monitorar mais ou menos ali o tempo que você que levou para o cache de DNS voltar para você, basicamente. Então, se você já tiver acessado um site, provavelmente o cache vai estar ali e ele vai retornar mais rápido o endereço para você. Se você não tiver acessado, vai demorar mais tempo. Claro que isso é um ataque bem sofisticado e geralmente só o pessoal mais especialista mesmo vai conseguir usar isso contra você. E o servidor do meio conecta os dois nós, fazendo com que nenhum deles saiba exatamente quem você é, inclusive dificulta bastante, tá? Até para um hacker descobrir. E aqui no meu canal do YouTube tem um vídeo onde eu instalo e uso o Tor com você, passo a passo. E agora, eu quero saber de você aí, tá? Se você acreditava em alguma dessas mentiras, me conta se você usa VPN, se você pensa em usar, escreve nos comentários aqui embaixo, eu quero demais conversar com vocês. Então, qual que é o problema desse vídeo? Ele faz as pessoas erroneamente acreditarem que a VPN às vezes é muito ruim, ela é mais provável de te ferrar do que de te ajudar. Isso não é bem verdade. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você queira ter uma conta no X e queira usar essa conta para criticar políticos que você não gosta. Só que esses políticos que você não gosta, eles podem não gostar das suas críticas e podem querer te processar, às vezes até te prender e ir atrás de você. Então, primeiro passo, se você vai criar uma conta no X, que você quer que seja anônima, você não vai poder criar com seu nome, obviamente. Então, quando você criar a conta aqui, não crie com seu nome, né? Não bote seu nome real. Isso já vai facilitar o pessoal te ajudar. Segundo, não crie com seu celular. O celular vai te dar os dados da operadora. Crie com e-mail. E-mail, você pode usar um e-mail anônimo. Pode ser um novo que você cria no ProtonMail, por exemplo. E, e de preferência, você deve criar esse e-mail com um VPN. Por quê? Teve um caso aqui já, aconteceu, porque o ProtonMail, apesar dele não poder ler os e-mails seus, né, não conseguir ter acesso aos conteúdos dos e-mails, ele consegue saber o IP, por exemplo, que você logou. Então, teve um caso, acho que em 2021, que o ProtonMail registrou o endereço IP por ordem de autoridade suíça. Então, o ProtonMail é baseado na Suíça, ele respeita a lei da Suíça. Como a Corte da Suíça determinou isso, eles tentaram até que recorrer, não puderam recorrer, não adiantou. Foram obrigados a logar. Eles não conseguiram pegar os e-mails do cara, obviamente, não tem como eles fazerem isso por uma impossibilidade técnica. Porém, eles conseguiram pegar o IP. E com esse IP, é bem mais fácil chegar no cara. Chegou lá no IP, aí pergunta lá para ver de qual operadora é, pergunta a operadora de quem estava acessando aquele horário, quem acessou tal domínio e tal. O cara estava acessando o ProtonMail sem VPN nenhuma. E o próprio CEO aqui da NordVPN, não, do Proton VPN, falou que se o cara tivesse acessado usando o Tor, que é suportado pelo Proton pelo ProtonMail, ou tivesse usando a própria Proton VPN, que inclusive é deles, eles dariam o IP do mesmo jeito para a justiça, que a justiça forneceu o IP. Mas o IP não seria o IP do cara real, seria o IP do VPN, que pode estar ligado a várias pessoas, né? Esse é o caso da VPN, ou IP de nós saída do Tor, que também não diria quem o cara é. Então o cara teria se protegido nesse caso com uma simples VPN. Porque a VPN séria, né, no caso, pelo que eu entendi, a lei da Suíça também não obriga você a logar. Então não tem como a justiça obrigar eles a logarem, nesse caso, se eu entendi bem. E eles teriam dado o IP da VPN, porque eles eram obrigados por lei, no caso do e-mail, eles foram obrigados a logar ali o e-mail. Só que da VPN teria sido diferente, né? Porque o cara, ele poderia até ter dado o IP, mas não teria o IP correto. Então, terminar aqui finalmente, né? Aqui nos comentários. Foi mal, eu Bora acabei conversar, demorando. trocar uma ideia aqui embaixo. Eu acho que é Demorando muito. muito importante, né, ter discussão para realmente entender se precisa ou não utilizar VPN. E também, qual é a melhor VPN para se utilizar. Já se inscreve aqui no canal, deixa um like, compartilha o vídeo e eu te vejo no próximo vídeo aqui no YouTube. Beleza, acabou o vídeo. Agora eu quero mostrar umas coisinhas da NordVPN. Então vamos lá. Primeiro, uma coisa que eu gosto bastante da NordVPN.
o blog deles é bastante técnico. Então, por exemplo, eles estão explicando aqui do NordLynx. O que que é o NordLynx? É o protocolo deles padrão de VPN, que permite uma velocidade muito boa e excelente privacidade ainda, né? E ele é baseado no WarioGuard. Então, o NordVPN, assim como vários VPNs, ele começou a querer implementar o WarioGuard, que foi uma melhoria de velocidade absurda em relação ao OpenVPN, que é o protocolo antigo. Só que o WarioGuard, ele ainda não é tão forte em relação a ocultar a identidade de quem está se conectando nos servidores. Então, eles tinham que fazer o WarioGuard funcionar sem ter um risco à privacidade, né? E aí, graças a isso, eles acabaram desenvolvendo o NordLynx, que é um exemplo de como que a NordVPN está relativamente preocupada em manter uma boa privacidade. Se a gente vir aqui no NordVPN CLI, a gente consegue ver que as tecnologias que tem, pelo menos aqui para o Linux, são OpenVPN, que é a antiga, né? NordLynx, que é esse fork aqui do WarioGuard, e o NordWhisper, que é basicamente o protocolo obfuscado deles. Serve para você conectar em países que estão bloqueando sites, etc, né? Que mais? A NordVPN também tem servidores baseados de RAM, então eles têm vários RAM-based servers. Eu acho que atualmente eles só têm servidores de RAM. Então o que que significa isso? Os servidores ele não têm HD, só rodam inteiramente na RAM. Então, caso haja, sei lá, uma queda de energia ou alguém tente roubar o servidor para acessar algum dado, etc, não vai conseguir porque a RAM ela perde todos os dados assim que ela é desligada, assim que ela perde energia. Então isso é bem mais seguro do que você ter um servidor baseado em HD, por exemplo. E não só isso, né? Tem mais velocidade também. Então é bem interessante ele só terem servidor de RAM. Se eu não me engano, a Proton VPN também é assim. E realmente, em todos esses anos, apesar de o pessoal dizer, criticar eles bastante por causa disso aqui, né? Actually, we do comply with law enforcement data request. Isso aqui é todas as VPNs, cara. Toda VPN, se ela for obrigada por lei, né? Obviamente é uma empresa, ela tem jurisdição, ela tem coisa para cumprir, ela não tem como negar se ela não quiser ser totalmente fechada e desligada, né? Então, obviamente, eles vão cumprir com dados judiciais, mas lembrando, eles têm a sede no Panamá, eles vão tentar recorrer o máximo possível. Então, se a corte obrigar eles, pode ser que eles vão querer logar certas atividades de algum usuário específico. Isso pode acontecer de fato. Como você foge desse risco? Primeiro, veja se você está sob risco da legislação, dependendo do que você vai fazer, né? Ah, eu quero fazer X atividade. Aí você pensa, ok, esse país entregaria meus dados sobre um pedido judicial, sim ou não? Se sim, você pode procurar outro VPN, ou se não, você pode usar algo mais privado, como o Tor, como a Obscura VPN, como o NVPN. Para uso no dia a dia, cara, o NordLynx, o NordVPN é bem tranquilo. Então, pensa só. Digamos, criei uma conta anônima no X, né? Como eu estava falando aqui antes, usei um e-mail anônimo, etc, né? Criei uma conta anônima aqui, beleza. E estou usando ele aqui, estou sempre usando a VPN. Se você criar uma conta anônima em algum lugar, é importante que você nunca use ele fora da VPN. Por quê? Porque pode ser que o X, por um momento, vai fazer o log ali do seu IP que não é da VPN. Então, se isso for usado depois uma investigação, eles podem olhar lá nos logs e ver que eventualmente teve um IP que era diferente, que não era da VPN. Então, isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado caso você queira ter alguma conta 100% anônima. E serve também caso, mesmo que você crie conta com o Tor, por exemplo, e com outras VPNs, né? Mas enfim, você tem que pensar no seu risco, cara. Você está no Brasil, você falou mal de um político. A NordVPN é uma empresa lituânia, mas com base lá no Panamá. Você acha que tem clima para o pessoal do Brasil solicitar dados para uma VPN? Para qualquer VPN que seja, cara. Eu acho que não consigo imaginar uma VPN americana, nenhuma VPN entregando dados de brasileiro, só ou começando a fazer log de brasileiro só por pedido do Brasil. Então o Brasil está numa situação muito frágil que a VPN completamente vai destruir o governo nesse sentido. Não tem como o governo querer parar, porque as VPNs não vão obedecer. O Brasil está desmoralizado no mundo inteiro, então as ordens legais dele têm pouco valor atualmente. Então, praticamente qualquer VPN minimamente decente que você usar já vai te proteger contra isso. Isso se o X já for entregar o dado, né? Eu estou falando de criar uma conta anônima aqui no X, mas às vezes você nem criou uma conta anônima, você cria uma conta no X comum, que não tenha seu nome e tal, ou que tenha seu e-mail pessoal, que poderia te identificar. Geralmente é assim que acontece com o processo judicial, né? Mesmo que você tenha uma, sei lá, uma foto com anime, um e-mail e tal, aleatório, então às vezes o e-mail real, o X vai lá e passa esses dados para a justiça para poder te identificar. Mas digamos que vocês têm visto como o X tem lutado nesse caso contra
diversas ordens de censura no mundo inteiro. E do jeito que as coisas estão, eu duvido que o próprio X iria querer entregar seus dados. Mas caso você queira garantir, você pode fazer isso. Cria uma conta anônima, seja usando uma VPN ou não. E aí, além do X ter que entregar seus dados, a VPN teria que começar a te logar, porque a VPN séria não está te logando atualmente, não tem log. Então ela teria que começar a logar futuramente. Então, no geral, cara, VPN é assim uma excelente ferramenta e você não precisa se preocupar tanto assim, né? Desde que você esteja usando uma VPN com confiança. Então, vamos ver aqui. A gente pode olhar aqui. Acho que eles já tiveram mais de 4, se eu não me engano. Eles tiveram 5 auditorias. E eles sempre conseguem provar que eles têm basicamente zero logs. E, enfim, você consegue fazer login na conta da NordVPN e acessar a auditoria. E, no geral, eu acho o pessoal da NordVPN muito bacana, muito legal. O serviço deles, a VPN é bem rápida. E, no geral, serve bem para proteger a privacidade. Se você usar isso com o Brave, você basicamente está fazendo aí o 80-20 da privacidade. Mas é isso, valeu por assistir esse vídeo. Diz aí o que você achou, se você achou que faltou demonstrar mais provas. Eu quis fazer mais um estilo React, então talvez não tenha demonstrado tanta coisa assim. Apesar de que o Bruno Fraga também não demonstra tanta coisa, né? Para Ele só inteligência. fala bastante coisa. Mas isso não é uma crítica direta assim ao Bruno Fraga. Eu acho o canal dele bastante interessante, achei ele um cara bastante sábio. Mas eu não gostei da pegada que esse vídeo teve. Então por isso eu quis fazer um vídeo resposta. E é isso. Fala isso, comente aí caso você discorde de mim, concorde comigo. E até a próxima.